Você já percebeu o poder e a influência que um pensamento positivo ou negativo tem no seu dia e, consequentemente, na sua vida? Hoje eu quero falar com você sobre uma batalha invisível, mas que geralmente nós passamos por ela, que é a batalha que acontece bem aqui, no âmbito da sua mente e dos seus pensamentos. A palavra vai nos dar vários exemplos e vários textos em que nos provam como os nossos pensamentos influenciam a nossa vida, os nossos relacionamentos e muitas vezes a nossa fé. Provérbios 23:7 vai dizer que, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, ou assim ele se torna, né? Isso traz para nós o quê? Que aquilo que nós estamos alimentando na nossa mente, sabe? Aquele monte de pensamento que você fica sempre trazendo, é o que nós acabamos nos tornando na prática, né? E eu queria trazer para você aqui só uma ressalva, que nós precisamos ficar sempre atentos com esses pensamentos, porque o inimigo é muito astuto. E muitas vezes, quando ele quer jogar um dardo inflamado, sabe, uma seta, um pensamento assim, ele joga para você pensar que esse pensamento é seu. Ele normalmente usa a primeira pessoa. Ele diz para você que eu não consigo, eu não posso, eu não sou, sempre no eu, sempre na primeira pessoa, para que você acabe pegando aquilo como pensamento seu, como propriedade, mas isso não é seu, isso não te pertence. E o Senhor traz para nós várias coisas, vários exemplos, várias passagens, nos lembrando de que nós precisamos recorrer a Ele, que nós precisamos submeter os nossos pensamentos a Ele. Romanos 12:2 vai dizer que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos colocar os nossos pensamentos diante do Senhor, nós precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, e o Senhor sempre nos recorda disso. Mas nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos nos atentar ao que a palavra é, o que Deus está falando. Não ao que os nossos pensamentos intrusivos trazem, ou ao que as outras pessoas dizem sobre nós, ou muito menos sobre aquilo que o inimigo diz sobre nós, né? Nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo. Filipenses 4:8 também vai nos lembrar disso, vai nos dizer que tudo o que é verdadeiro, justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, nisso pensais. É como se o Senhor estivesse literalmente nos dizendo: olha para mim, pensa aqui no que eu tô falando sobre vocês, porque Ele é o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro. Nós precisamos olhar para o Senhor e para as coisas que Ele diz sobre nós, porque aí nós vamos começar a viver aquilo que Ele diz sobre nós, aquilo que Ele já testificou que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós valemos, né? Nós valemos e valemos muito, valemos o sangue de Jesus Cristo, do próprio Deus. Nós somos queridos, nós somos casa, nós somos habitação do Espírito Santo. Só que você só vai vivenciar essa verdade se você buscar no Senhor, se você manter os seus pensamentos no Senhor. Outro dia, eu estava passando por uma batalha espiritual muito grande. Sabe aquele dia que você tá triste, tá angustiado, tá nervoso, assim, você tá bem reprimido, bem deprimido e não sabe nem o porquê? Então, eu tava assim, e aí eu peguei e eu senti o Espírito Santo me chamando pra orar e eu ajoelhei, só que eu não sabia o que falar, nem como falar, né? E eu ajoelhei ali do lado da minha cama e eu falei com o Senhor, eu não sei o que falar, assim, eu não tô bem, eu não consigo falar, também não conseguia chorar, não tava legal. Aí o Espírito Santo pegou e me lembrou e falou comigo o quê? Pra me agradecer. E, assim, eu comecei pela obra, comecei por tudo aquilo que a gente começa a agradecer. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, sei que quando eu olhei eu já tinha agradecido por tudo que eu lembrei. Gente, eu agradeci por tudo, agradeci por cada mínima coisa que eu comecei a me recordar. Eu fui agradecendo e aquilo foi enchendo o meu coração, que quando eu acabei eu já tava chorando, só que eu tava chorando de gratidão, eu tava chorando de felicidade, eu já tava leve, já tava bem. Né? E isso também lembra o que? Aquilo que Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados e abatidos e eu vos aliviarei. Só que muitas vezes nós estamos tão sobrecarregados, estamos dando tanta atenção porque a nossa mente, porque as coisas externas, as pessoas externas e o que o inimigo está dizendo, que a gente para de olhar para o óbvio, para de olhar para Deus, né? Nós paramos de olhar para o Senhor. Jesus também disse que aquilo que sai é o que contamina, porque aquilo que sai é o que está transbordando no seu coração, é o que está cheio, é o que você está
sobrecarregado daquilo, por isso que aquilo sai, né? Só que nós precisamos ser vigilantes dos nossos pensamentos. E sim, você pode sim subjugar, você pode submeter os seus pensamentos de acordo com a palavra. Eu acho muito lindo quando algum pensamento intrusivo vem, alguma coisa assim estranha vem, e na hora o Espírito Santo faz assim, acender como se fosse um telão assim de um versículo, que aquilo é combatido. Sabe? Às vezes nós precisamos de um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de jejum, um pouquinho mais de súplica para que aquilo nos abandone, para que aquilo vá embora. Tem muitas questões também hormonais, muita coisa que acontece que traz esse tipo de pensamento. Mas nós precisamos sempre submetê-los ao Senhor, porque é Ele quem limpa o nosso coração, é Ele quem traz o refrigério para a nossa alma, né? É Ele que nos leva a pastos verdejantes, né? Águas tranquilas, quando nós buscamos no Senhor. Então, primeira coisa que eu digo para você é vigiar. Vigiar os seus pensamentos. Tirar aquilo, tudo aquilo que você vê que não condiz com a palavra, você já vai eliminando e passa a ler muito a palavra, porque isso vai trazer à sua memória, né, aquilo que te traz esperança, literalmente, vai sempre trazer um versículo novo, né? Sempre que você estiver angustiado, alguma coisa assim, o Espírito Santo sempre traz para você uma palavra, um versículo, uma canção, né? Eu gosto muito também, quando eu tô triste, eu gosto muito de cantar. Mesmo que eu não esteja no clima para cantar, eu começo a cantar. Principalmente louvores do tipo de adoração, louvores que são mesmo para adorar a Deus. Eu começo a cantar até aquilo sair de mim, até que eu fique limpa, até que eu esteja aliviada. E eu sei que não é a música que faz isso, é o Espírito Santo, né? Mas nós temos a escolha de recorrer a Ele. E é isso que eu quero trazer para você. Um segundo ponto também, que eu quero te lembrar sempre de aplicar isso na sua vida, o tempo todo, de orar pelos seus pensamentos, de orar pela sua mente, pela renovação do Espírito. Sempre apresenta ao Senhor o seu coração e a sua mente, pede a Ele para guardar o seu coração e a sua mente, né? Pois dele saem a vida, né? Provérbios já nos lembra disso também, pois deles procedem a vida, procede o entendimento. Nós precisamos guardá-los no Senhor. Precisamos nos atentar ao que nós estamos alimentando, precisamos ver se aquilo condiz ou não com a palavra. A minha oração para você hoje é que você busque no Senhor o teu alívio, é que você vá ao Senhor para que Ele te descarregue, para que Ele tire de você tudo isso que está te machucando, tudo isso que está enchendo a sua mente, para que o Senhor limpe, para que o Senhor te traga renovação de espírito, renovação de alma, renovação de mente. Peço ao Senhor que acolha você assim no abraço bem quentinho e que você se permita, né? Porque nós também precisamos permitir, buscar e permitir o Senhor trabalhe em nossa vida. Que você permita que Ele limpe o seu coração e renove a sua mente e os seus pensamentos. Essa é a minha oração para você hoje. Espero que você tenha uma ótima semana e busque sempre no Senhor, porque Ele sempre está à sua espera. Tchau!